E para o emprego, a expectativa futura não é boa. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que o nível de desemprego está elevado e ainda não dá sinais de que vai melhorar. O indicador antecedente de emprego recuou 0,8 ponto em outubro e ficou em 92,9 pontos. A queda acontece depois de 7 altas seguidas entre março e setembro. A interpretação da Fundação Getúlio Vargas é que o resultado mostra uma atenuação no ritmo de queda do número de pessoas empregadas. O indicador coincidente de desemprego subiu 0,6 ponto em outubro, ficou em 99,2 pontos e fica perto da máxima histórica após a segunda alta seguida. A FGV entende que é o reflexo do alto nível de desemprego atual e, mais do que isso, mostra que não existem evidências de que a situação vá melhorar. Os pesquisadores ainda reforçam que o otimismo em relação ao futuro ainda não chegou ao mercado de trabalho. As expectativas elas têm melhorado levemente em alguns aspectos, mas quando a gente fala de emprego ou do desemprego, pelo menos o que a gente viu nesses dados agora é de que a coisa ainda não está positiva. Eu acho que tem uma intensidade menor, né, Trajano? Já diminuiu. Também a gente já chegou ao fundo do poço, né? Agora mandar embora mais nem tem onde mandar, então você fecha a empresa, né? Então realmente está um pouco complicado ainda, né? E, obviamente, tanto que que a gente comentou sobre a questão da inadimplência. A inadimplência diminuiu. Diminuiu porque as pessoas estão desempregadas, as pessoas não estão consumindo, né? Então, realmente é altíssimo, né? E eu, para mim, não sei a opinião do Trajano, mas o emprego, para mim, é fundamental. É lógico que a inflação é importante, né? Você tem uma série de variáveis. Agora, o emprego é importante, é ele que vai fazer a economia realmente movimentar. Porque se o cara está trabalhando, tudo funciona, né? Porque ele vai consumir, o comércio vai vender, a indústria vai produzir, o setor de serviço vai funcionar. Agora, se você não tem emprego, é complicado, né? É desesperante, é desesperador para a família, o chefe de família. Então, é ruim em tudo quanto é sentido, né? Não sei se tu concorda com isso. Então, a situação é, para você retomar o crescimento do emprego, é fundamental a retomada no crescimento da economia. Nós estamos ainda descendo ao fundo do poço. Estamos descendo um pouquinho mais devagar, mas continuamos descendo ainda ao fundo do poço. Como apresentamos os dados de PIB, então nós tivemos uma retração de 3,8 ano passado, e esse ano devemos fechar em menos 3,2, lembrando que esse número é em relação ao ano passado, que já foi ruim, ou seja, há um processo de retração das atividades econômicas. E não há política alguma na esfera federal ou qualquer outra esfera de governo que sinalize uma retomada no crescimento das atividades econômicas no país. Por exemplo, nós apresentamos aqui a queda na taxa de juros Selic, e pode ocorrer essa queda mais significativa nos próximos meses, mas, ao mesmo tempo, uma queda na perspectiva de inflação. Se você descontar a inflação da taxa de juros Selic, ainda há um aumento real no valor da taxa de juros Selic, ou seja, a inflação estava em quase 10, reduziu para menos de 7, e aí a taxa de juros Selic, que estava em 14, vai reduzir para 13,5. Então, consequentemente, a taxa de juro real, que é a taxa de juros menos inflação, ela continua crescendo. E com taxa de juros elevadas, com famílias endividadas, não há possibilidade de retomada no crescimento das atividades econômicas no país. Só quem ganha nesse cenário são os bancos. É muito difícil as empresas fazerem novos investimentos, o Estado está quebrado, consequentemente, não tem grandes investimentos públicos, e também as pessoas não têm possibilidade de ampliar o seu consumo. Não tem possibilidade, porque não tem renda disponível hoje e não tem expectativa que a situação vá melhorar. Uma situação de 12 milhões de desempregados. Consequentemente, não tem jeito. Por isso que a importância da PEC. Não estou falando que eu sou a favor da PEC, é diferente. Mas, se ela for realmente aprovada, não deixa de ser uma luz lá no fundo do túnel. Agora, eu falo, porque você vai dar expectativa, você vai dar confiança, essa que é a ideia maior. É lógico que vai prejudicar. Sim, de dar confiança ao investidor. Ao investidor, agora, lá fora também, porque o cara, poxa, se foi aprovado, então vamos investir lá. Mas aí o investidor, ele vai se sentir confiante para investir
na produção do país, no meio do caos que a gente ainda vive na economia, ele vai se sentir confiante para investir na compra de títulos do governo, porque o governo vai ter dinheiro resguardado para pagar também, mas eu isso. acho que os empresários, né, brasileiros, acho que o que produz também, ele vai investir. Se for aprovada a PEC, eu acho que ele vai investir. Agora, e aí por isso que existe essa perspectiva de melhora, agora no começo, né, 2017, é lógico que é uma coisa difícil, não é que você vai acabar o desemprego, aí não tem jeito, porque uma situação para você reverter leva tempo, né? Para você estragar é rapidinho, agora para você reverter demora muito, né? Mas eu vejo que vai dar uma melhora realmente se isso aí for aprovado. Não é o que eu quero, mas infelizmente é o que vai acontecer, mas vai prejudicar as outras partes depois. É interessante, né, Hélio, que mesmo apresentamos aqui a situação de uma retração no PIB, tão importante ao crescimento do PIB é que esse crescimento seja acompanhado por melhoria nos indicadores de desenvolvimento. Ou seja, não adianta a economia crescer, como cresceu, por exemplo, no Brasil durante o regime militar. Nós tivemos anos de crescimento de 20% no PIB, só que a educação piorou, a saúde piorou. Mesmo 7%, 8% já é muito, exatamente. Né? Então, a PEC poderia até promover uma retomada do crescimento da economia. Mas aí nós vamos perder o quê? A distribuição desses ganhos do crescimento. Então, é melhor crescer numa base inferior, crescer um pouquinho menos, mas crescer com o processo de desenvolvimento acompanhando, ou seja, o bolo cresce e é repartido de forma proporcional para que os mais pobres também sejam beneficiados pelo crescimento do bolo. A velha teoria é primeiro crescer o bolo para depois repartir, já não deu certo nos anos do milagre econômico e não dará certo para frente. Sim.